A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos agora ver o segundo capítulo do nosso livro Louvor e Adoração do curso de Teologia do IBADEP, né? Esse segundo capítulo ele vai falar sobre liturgia e adoração em um Novo Testamento. Nós vamos responder ao questionário. O questionário está lá na página, primeira parte, né, do questionário, pergunta 1 a 5. Está lá na página 53 do seu livro. Você pode acompanhar aí, certo? Então, a primeira pergunta do questionário é o seguinte: o que pode ser dito sobre Hieron, né? O que é isso, gente? Hieron. A resposta está na página 47 do seu livro. E aqui a opção certa é a letra C, que vai dizer Hieron. O que é Hieron? É um templo e ele aparece 71 vezes, né? O exemplo aí é Atos 17, 24, e que vai significar terreno sagrado, edifício inteiro, né? Então, hieron, né? É uma palavra de origem grega e tem como significado aí o templo, como um lugar sagrado, um lugar de proteção. Em latim, hieron é um nome próprio e tem o seu significado relacionado aí às características da personalidade, como, por exemplo, integridade, confiança, justiça, dedicação e ser um solucionador de problemas, né? Então, essa é a resposta aí da 1. A questão número 2 vai perguntar o seguinte: o que pode ser dito sobre Naós, né? A resposta também está lá na página 47 do seu livro. E a opção certa aí é templo, santuário, lugar, santo lugar e santo dos santos, né? É a letra B, né? Então, metaforicamente falando, é uma companhia de cristãos, uma igreja cristã como habitada pelo Espírito de Deus, né? Nós somos o santuário de Deus. E existem aí edifícios em um Novo Testamento, né? Efésios 2, capítulo 2, do 20 ao 22, 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10, Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 23, eles vão se referir a um edifício espiritual, né? A terceira questão vai falar aí sobre a adoração em espírito e em verdade, né? Então ele vai dando as opções aqui. Qual é a opção certa? A resposta está lá na página 52 do seu livro e a opção certa é a opção A, né? Que vai falar: acredita-se que adorar em espírito e em verdade, isso está também lá em João 4, versículo 23, tem a ver com a meditação e celebração, silêncio e barulho, murmúrio e grito, felicidade e tristeza, sucesso e derrota, e sentimentos como estes não podem ser domesticados, né? A ideia de adorar o Senhor em espírito e em verdade, ela vem da conversa de Jesus com a mulher no poço, lá em João capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 30. Nessa conversa, a mulher que estava ali discutindo com Jesus lugares para adorar, dizendo ali que os judeus adoravam em Jerusalém, enquanto os samaritanos adoravam ali no Monte Geriazim, né? Ou seja, essa era ali a discussão que eles estavam tendo, porque Jesus tinha acabado de revelar que ele sabia sobre seus muitos maridos, né? Bem como o fato de que o homem atual com quem ela estava morando não era seu marido. E aí isso deixou aquela mulher desconfortável, né? E ela tentou ali desviar a atenção de Jesus da sua vida pessoal para assuntos de religião. E Jesus recusou-se ali a se distrair da sua lição sobre a verdadeira adoração e se dirigiu ali ao ponto principal, né? Quando ele diz lá em João 4, 23,
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, a lição geral sobre adorar o Senhor em espírito e em verdade é que a adoração de Deus, ela não se limita a uma localização, a uma única localização geográfica, né? E nem ela é necessariamente regulada pelas provisões temporárias da lei do Antigo Testamento. Então, com a vinda de Cristo, a separação entre os judeus e os gentios já não era relevante, né? Nem a centralidade ali do templo da adoração. Com a vinda de Cristo, todos os filhos de Deus, eles ganharam acesso igual a Deus, né? Através de quem? Através dele. E a adoração se tornou uma questão de coração, né? E não mais de ações externas. E ela passou ali a ser dirigida pela verdade em vez de cerimônias. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Moisés, ele estabelece como os israelitas deviam amar ao seu Deus, né? Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, nossa adoração a Deus, ela é dirigida pelo nosso amor por Ele, né? Então, nós amamos da mesma forma que nós adoramos. Então, por que a ideia de força em hebraico ela indica uma totalidade? Jesus, ele expandiu essa expressão ali para entendimento e força, né? Então, adorar a Deus em espírito e em verdade necessariamente envolve você amar a Deus com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente, com a sua força. Então, a verdadeira adoração, ela deve ser em espírito, ou seja, engajando ali todo o nosso coração. A menos que haja ali uma verdadeira paixão por Deus, não há adoração em espírito, né? Ao mesmo tempo, a adoração, ela deve ser em verdade, ou seja, ela deve ser devidamente informada, né? A menos que a gente tenha conhecimento do Deus que nós adoramos, não há adoração de verdade, né? Então, ambos são necessários para uma adoração satisfatória que honre a Deus, né? O espírito sem a verdade, ele leva a uma experiência superficial, né? E excessivamente emocional, que pode ser aí comparada a você estar aí sob a influência de uma droga, né? Então, assim que a emoção acabar, quando o fervor ele esfriar, o mesmo vai acontecer com a adoração, né? Então, a verdade sem o espírito, ela pode resultar aí num encontro seco, né? Num encontro sem paixão, que pode ali facilmente levar a uma forma de legalismo sem alegria, né? Então, a melhor combinação de ambos aí os aspectos da adoração resulta aí numa alegre apreciação de Deus, que é bem aí informada pelas Escrituras. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais a gente vai o apreciar, né? E quanto mais a gente aprecia a Deus, mais profunda vai ser a nossa adoração. Então, quanto mais profunda a nossa adoração, mais Deus ele é glorificado. Então, essa fusão de espírito e verdade aí em adoração, ela é mais bem resumida por um pregador chamado Jonathan Edwards, né? Ele era um pastor e um teólogo americano que viveu no século XVIII, né? Jonathan Edwards disse: abre aspas aí, né? Devo achar que é o meu dever elevar as afeições, né? Ou seja, as emoções dos meus ouvintes tão alto quanto possível, desde que sejam afetadas apenas com a verdade, né? O que ele queria dizer, reconhecer com isso, né? Que a verdade, e só a verdade, ela pode influenciar adequadamente as emoções de uma maneira que traga a honra a Deus. Então, a verdade de Deus, sendo aí de valor infinito, ela é digna de paixão infinita, né? Então, é mais ou menos isso. A pergunta número 4, ela é sobre marcar C para certo e E para errado. A primeira afirmativa e a primeira... Ai, meu Deus, me escapou a palavra. A primeira aí está escrito: adorar
não é o que expressa no exterior, nem o que se apresenta em forma de coreografia ou expressão corporal, mas na essência que parte da alma. Então, essa está certa, né? A resposta está certa. E ela está aí na página 49 do seu livro, né? Então, nada é mais importante que a adoração, né? Por isso que ela é o tema aí das escrituras, né? O tema da eternidade, o tema da história da redenção, adorar o verdadeiro, vivo, glorioso Deus, né? Então, a adoração, ela vai ser o assunto central de toda a criação, né? Nós nascemos para adorar a Deus, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, por que a gente trata a adoração como se ela fosse apenas aquilo que nós cantamos ou que a gente ora na igreja durante os cultos, né? A adoração, ela é qualquer expressão essencial de culto que você presta a Deus, né? Quando a sua alma, né, verdadeiramente ama a Deus, verdadeiramente o exalta por aquilo que ele é. Então, consequentemente, a verdadeira adoração, ela deve ser, para nós cristãos, uma atividade em tempo integral, né? Ininterrupta, né? A prioridade máxima, a nossa prioridade máxima, ela deve ser sempre o quê? Adorar o Deus vivo e verdadeiro, né? Com um tipo aí diferente de vida, que busque aí exaltar o nome do Senhor em tempo integral, né? Da hora que nós levantamos à hora que nós vamos dormir, né? A segunda, a questão número 5 diz: adorar é tirar os pés do chão, gritar, assoviar ou dançar, é apresentar show ou um belo espetáculo, né? A resposta também está aí na página 49 e isso aí está errado, né? Adorar não é nada disso, como nós já falamos aqui, né? Adorar é você expressar o máximo do seu amor ao Senhor, né? Não tem nada a ver com gritar, isso é mais um show, né? Que alguns aí andam fazendo por aí, né? Adorar, você adora a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, né? Com uma vida santa, consagrada a Deus, tudo isso é adoração, né? Muito bem. A segunda parte do questionário, pergunta número 6, ela vai estar lá na página 71 do seu livro, né? E a pergunta 6, ela diz assim: quais eram os princípios propostos pelos reformadores suíços, né? A resposta certa é a letra D, e a resposta está lá na página 61. Essa resposta você vai encontrar na página 61 do seu livro, né? A resposta dele diz que todas as alternativas acima estão corretas. Quais são essas alternativas acima? Precedente bíblico, simplicidade e reverência, teocentridade. Vou ler de novo a pergunta. Quais eram os princípios propostos pelos reformadores suíços, né? Precedente bíblico, simplicidade e reverência, teocentricidade, né? E essa resposta você encontra lá na página 61, né? Precedente bíblico, o culto sendo uma atividade aí tão importante, Deus não ia deixar de dar instruções precisas sobre ele, né? Na sua palavra. Então, nada deve ser feito aí no serviço divino que não tenha um fundamento explícito nas escrituras. Então, tudo aquilo que nós fazemos para adorar o nosso Deus, tudo aquilo que nós fazemos no culto, tudo aquilo que nós fazemos no louvor, ele tem que estar explícito, né? O seu fundamento tem que estar explícito aí nas escrituras, foi instituído pelo próprio Deus. O segundo é a simplicidade, né? Quanto mais complicado, quanto mais espetaculoso aí for o culto, mais facilmente a atenção das pessoas vai ser desviada de Deus para outros interesses. Então, a centralidade do culto deve estar aonde? Em Deus, né? Então, menos espetáculo, né? E mais reverência, mais adoração. Segundo é a reverência, né?
Porque é preciso a gente cultivar aí as atitudes de quê? De respeito, de atenção, de meditação diante de Deus, né? Não é na hora do culto a gente vai ser irreverente, tipo, fazendo fofoca dentro da igreja, ou andando de um lado para o outro. Nossa, isso é terrível, né? Você tá no culto, você tá, principalmente na hora da palavra. Em todo momento é ruim, mas principalmente na palavra, né? As pessoas começam a circular e quem tá ali acaba se desviando, né? Prestando atenção naquela pessoa que tá passeando ali na frente e tira a atenção do culto. Isso é muito ruim, né? E por último, a teocentricidade, né? Qual é o objetivo principal do culto? É a glória de Deus, né? E a edificação das pessoas, né? Então Deus, ele nos concede aí sabedoria, ele nos concede discernimento a fim de que a gente possa ordenar o culto a ele atentando para as escrituras sempre, né? Para aí os bons exemplos da história cristã que a gente tem relatado aí dentro da palavra de Deus, né? A sétima fala o seguinte, sétima pergunta na página 71 diz: o que podemos dizer sobre o culto na igreja antiga e medieval? A resposta é a letra A. Os primeiros cristãos eram judeus e por isso o culto da igreja primitiva inspirou-se na liturgia das sinagogas. Essa resposta está lá na página 58 do seu livro, né? Então, os primeiros cristãos, né, aqueles que se converteram, eles eram o quê? Judeus, né, gente? E por isso ali o culto da igreja primitiva, ela vai se inspirar nessa liturgia. Na liturgia do quê? Na ordem do quê? Das sinagogas, né? Então, nas sinagogas, após uma invocação inicial, eram recitados o que a gente chama de Shema, né? Que era o credo deles, baseado em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, né? E alguns outros textos. E o Tefila, né? Que era um conjunto de orações. Depois disso eram lidas ali passagens do Pentateuco e dos profetas, seguindo-se ali uma exposição do texto, né? Também eram cantados os salmos, especialmente o Halel, chamado Halel, que é o Salmo 113 até o 118, né, da palavra de Deus. Então, seguindo aí esse modelo, o culto cristão original, ele foi extremamente simples, né, constando de quê? De oração, de cânticos, de leituras ali do Antigo Testamento e das memórias dos apóstolos, né? Exortações ali pelo dirigente, coletas em prol dos carentes, que são as ofertas, e a celebração dos sacramentos, né? Nós vamos ver ali os sacramentos, especialmente a ceia do Senhor, né? Então, é isso aí. A questão número 8, ela fala assim: e sobre o culto na atuação dos reformadores, né? A resposta certa é a letra B. E você vai encontrar essa resposta na página 59 do seu livro. Ela diz assim: as novas convicções teológicas introduzidas pela Reforma Protestante resultaram em uma profunda reformulação do culto e sua respectiva liturgia. O princípio da sola scriptura, ou seja, somente as escrituras, fez com que a Bíblia ela passasse a ocupar um lugar muito mais destacado do que antes. Então, a Reforma Protestante, ela foi um movimento de reforma religiosa que ocorreu ali na Europa, lá nas idas do século XVI, né? Esse reformismo religioso, ele teve início por um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge alemão que estava muito insatisfeito com a cobrança ali de indulgências pela Igreja Católica. O que significa isso, né? A Igreja, ela pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados, né? Era cobrado isso. Você pagava uma quantia e você tinha seus pecados perdoados. Então, Martinho Lutero, ele estava incomodado, insatisfeito com isso, né? E aí ele elaborou 95 teses, né? Ou seja, confrontando essa situação e fundamentou aí uma teologia que foi dar origem a novas denominações dentro do cristianismo,
né? Então, Martinho Lutero foi aquele que ainda traduziu a Bíblia do latim para o alemão. A Bíblia antigamente era em latim, o povo não conseguia ler, né? Então, ele era alemão, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, né? Por quê? Porque ele acreditava que os fiéis, eles também deveriam ter acesso direto aos textos sagrados, né? Então, essa foi uma das grandes mudanças ali da reforma. Então, os reformadores, eles marcaram a história, né? Tem o antes e o depois, né? A reforma protestante, ela foi uma ação divina, na verdade, né? Deus estava por trás disso, com que intuito? De trazer a igreja de volta à palavra, né? E esse retorno ali às escrituras, nesse retorno, houve ali a renovação do culto, né? Houve ali a renovação na forma de pensar e de ver o mundo. Então, os legados da reforma protestante são muitos. Então, se você tiver a oportunidade de ler sobre esse assunto, né? Você que é um cristão, você tem que entender como é que a sua religião chegou até aqui, né? O que aconteceu para que a gente estivesse hoje adorando e louvando a Deus da forma como a gente adora, né? Então, a reforma protestante, ela é protestante, o nome é esse, porque eles protestaram contra a forma que a religião era conduzida, né? Então, por isso uma reforma protestante, né? De protestos, né? Muito bem. Questão número 9, começa ali o marque C para certo e é para errado, né? A primeira vai falar assim: por culto, entende-se o ato público de adoração a Deus realizado pela igreja. Como tal, tem um valor incalculável para os cristãos, sendo a manifestação mais visível e concreta da comunidade cristã, né? Visível porque todos nós, né, ao cultuamos numa igreja de portas abertas, todo mundo vê, né? Não é nada escondido, nada oculto, né? É público, né? A resposta está certa e você vai encontrar essa resposta lá na página 60 ali do seu livro. Então, na prática cristã, na prática da nossa religião, o culto, ele representa o encontro do homem com Deus, né? Nós vamos ao culto para adorar a Deus, para nos encontrarmos com Deus, né? Esse culto, ele pode ser praticado individualmente ou de forma coletiva, né? Então, após o povo de Deus, né, os judeus, eles retornarem ali do exílio, o que aconteceu com eles? Eles começaram a desanimar, né? Porque parecia que as promessas de Deus, elas não estavam se cumprindo, né? Então, esse desânimo refletia no culto que é dado a Deus, né? Então, hoje, da mesma forma, quando as pessoas estão desanimadas, o que elas fazem? Elas deixam de ir ao culto, né? Malaquias, o profeta Malaquias, então surge ali inspirado por Deus, né, dirigido por Deus, buscando essa restauração do culto de Deus, né? Então, se você for ler o livro de Malaquias, lá do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai estar escrito lá que nós devemos cultuar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Então, ali, Deus ele vai exortar o povo a cultuar e a amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Foi Ele que nos escolheu para sermos o seu povo, né? Já do versículo 6 ao 14, Malaquias mostra ali o povo que nós devemos cultuar a Deus como Ele quer, né? Como Deus quer, e não como a gente pensa que a gente deve cultuar a Deus, né? Deus vai ensinar ali em Malaquias que Ele não aceita adoração diferente daquilo que Ele mesmo prescreveu, né? Que Deus mesmo instituiu. Então, no culto, não basta haver sinceridade, né? A gente precisa cultuar a Deus como Ele determinou, né? Do jeito que Deus disse para ser cultuado. Então, nós não podemos ali inventar maneiras de adorar a Deus, né? O culto que agrada a Deus busca adorar a Deus como Ele revelou que Ele deseja ser adorado, né? Então, o que mais tem hoje é a gente inventando forma de adoração, né? Mas na palavra de Deus, o próprio Senhor, né, inspirou homens a quê? A mostrarem como Ele deseja, como Ele quer ser adorado, né? Então,
a gente vai agradar a Deus fazendo do jeito que tem que ser, né? No capítulo 2 de Malaquias, do versículo 1 a 9, Deus vai dizer que o culto ele precisa ser guiado e conduzido por homens que são capazes e hábeis. Então, os sacerdotes no tempo de Malaquias se corromperam, né? E deixaram ali de ensinar o povo de Deus. Então, o Senhor diz que ele iria tornar aquela liderança impura para que ela fosse retirada do meio do povo. Então, quem conduz o povo tem que ter uma conduta digna, né, de nos conduzir à adoração, né? Homens capazes, homens sábios, homens hábeis, né? E não homens corruptos, né? No capítulo 2 do verso 10 a 16 de Malaquias, ele diz que o culto só será aceito se ele for expressão de uma vida santa. Gente, Malaquias está falando lá atrás, mas isso tudo é pra gente hoje, né? É pra gente prestar atenção na forma como Deus quer que a gente cultue a Ele, né? Então o povo chorava, o povo gemia, o povo levantava um clamor diante de Deus, mas Deus estava rejeitando aquela adoração deles. Por quê? Porque eles estavam vivendo em pecado, né? Que pecado? Casando com adoradoras de Deus estranhos, adulterando, se divorciando sem motivos, né? Então não adiantava eles chegarem na hora do culto, né? E chorarem, gemerem, levantarem clamor, e como é hoje, da glória a Deus, aleluia, né? Se você está vivendo uma vida de pecado e não uma vida santa, né? Deus quer que você tenha uma vida santa. No capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 2, Deus vai dizer que para nós cultuarmos a Ele, nós precisamos de quê? De purificação, né? Então o povo, ele estava duvidando ali da justiça de Deus. E o Senhor afirma que ele entraria em juízo contra o seu povo, né? Contra aqueles que do povo de Deus, né, que praticavam iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, né? Enviando ali seu mensageiro, que foi João Batista, e depois o anjo da aliança, que era Jesus Cristo. Para quê? Para que houvesse o estabelecimento de uma nova aliança, né? Para que o povo pudesse ser o quê? Purificado, para que eles pudessem ali oferecer uma oferta agradável a Deus, né? Então o culto ele deve ser uma expressão da nossa total consagração a Deus, né? É isso que Deus espera de nós quando nós o cultuamos, né? Além disso, ele deve ser uma expressão da nossa total consagração, né? Então, Deus ele mostra ali um exemplo que o povo havia, com um exemplo que o povo ele havia se desviado de Deus, né? Eles estavam que roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? É preciso deixar claro que Deus ele não precisava daquele dinheiro, né? Mas isso era um sinal de que eles estavam que afastados, né? Então o bolso, irmãos, a verdade todo mundo fala, é um dos últimos a se converter, né? E ali o Novo Testamento ele coloca bem claro que a generosidade e a liberalidade ela é uma marca da conversão, né? Lá no capítulo 3 ainda, Deus diz que o culto ele não deve ser por aquilo que Deus dá, né? Mas nós devemos cultuar a Deus por quem Ele é, né? Então o povo naquele tempo lá de Malaquias ele estava resmungando, porque eles olhavam para os ímpios e eles achavam eles viam que eles estavam prosperando. E dizia que era inútil. O que eles diziam com isso? Quando eles olhavam para aquelas pessoas prosperando e eles não, eles diziam que era inútil servir a Deus, né? Porque quem não serve a Deus está prosperando e quem serve não está. Mas o Senhor afirma ali que o dia iria chegar quando a diferença entre os ímpios e os justos, ela seria nítida, né? Mas até então os servos deveriam adorá-lo, não por aquilo que ele dá, mas por quem ele é. Né? O Deus que os elegeu e que os amou com amor pactual, né? E Deus ainda diz que chegaria um dia em que ficaria claro, né, que valia a pena adorar a Ele, né? Deus fala que virá o dia do juízo sobre os ímpios e que todos então ali, né, vão saber que vale a pena adorar o Senhor, né?
Então hoje a gente tem cultos aí, irmãos, inteiramente voltados aí para a prosperidade, né, nos quais aí as pessoas elas adoram a Deus, na verdade, por barganha, né? Para quê? Para que elas possam ganhar bênçãos de Deus. Os cultos estão ali voltados para prosperidade material, né? O que na verdade representa um desvio da adoração correta a Deus, né? Então a evidência do amor de Deus na nossa vida não é o da prosperidade financeira, né? Mas é a nossa eleição, né? E o amor que ele tem por nós, né? Então a gente também vê aí que muitas igrejas estão restabelecendo elementos da antiga aliança, né? Como batismo no Jordão, Arca da Aliança e alguns outros elementos aí judaicos que eu nem vou falar, né? Então, quando Malaquias aqui nos mostra que viria novamente o anjo da aliança, que é Jesus Cristo, e Hebreus diz que tais coisas eram sombras, é porque eram sombras, né? Jesus Cristo veio, não há mais necessidade dessas coisas, né? Então, na adoração a Deus, a pergunta não é se é proibido, mas é se é ordenado, né? Nós hoje estamos no tempo da graça, né? É diferente do tempo do Antigo Testamento. Então, algumas coisas ficaram lá para trás, elas não servem mais para nós. Elas eram sombras daquilo que viria, né? Depois de Jesus Cristo. Então, Deus, ele não se preocupa só que o culto seja feito conforme aquilo que foi ordenado, mas também que ele seja feito com todo o nosso coração, né? É importante a gente colocar o nosso coração nessas coisas, né? O culto, ele não é somente para celebração e para festa, mas ele também é um espaço para exortação e para lamentação, né? Então a gente tem que ter sempre essas coisas em mente. Muito bem, a última pergunta é uma pergunta um pouco complicadinha, né? Que fala assim: a função encarnacional se aproxima do próprio conceito de contextualização, apresentando a possibilidade, a necessidade de atuar de maneira positiva e enriquecedora, bionívoca entre culto e cultura. Essa questão está certa e a resposta está lá na página 65. Muito bem, ele fala aqui de contextualização. O que é contextualização? Né? Contextualização é o ato de conformar, de você adaptar ou de você encaixar ali uma ideia, né? Um conceito, uma atividade, um procedimento ali a um contexto cultural imediato ou remoto, né? Então a contextualização ela tem sido vista também como uma atualização de coisas e de procedimentos obsoletos e há uma realidade ali mais dinâmica e mais relevante. Então, isso é uma contextualização. Agora, o que é um evangelho contextualizado? Né? É o evangelho que sofreu adaptações e mudanças para se tornar mais aceitável e poder se encaixar ali a um determinado contexto formado por culturas, por filosofias, por teologias e conceitos religiosos, sociológicos e antropológicos que de alguma maneira vão conflitar ou não vão valorizar muito a Bíblia, né? Então isso é uma questão assim que nós, né, cristãos que vivemos pela palavra de Deus, né, a gente não vê aonde isso cabe, né? Porque a palavra de Deus ela é atualíssima, né? Ela não precisa de atualização, nem de adaptação, né? Você pode adaptar, às vezes, a forma como você vai transmitir essa mensagem para que o povo, naquela cultura, ele possa compreender a mensagem de Cristo. Mas você não pode modificar, né? Adaptar, mudando as coisas que estão escritas na palavra de Deus, né? Porque a palavra ela é eficaz, né? Ela é atualíssima, né? Então, tirando a parte histórica, né? As mensagens, elas parece que foram escritas hoje, né? Então, não cabe muito isso aí não, né? As igrejas que vão defender esse modelo aí, elas são, portanto, são igrejas mais abertas, né? Que procuram ali estar mais
como é que eu vou dizer, mais inseridas ali, né, num contexto, numa compreensão cultural, no ambiente ali onde elas estão inseridas, né? O nosso exemplo, irmãos, ele é Cristo, sempre é Cristo, né? O modelo principal para nós é Cristo, né? Então, o nosso modelo é a atitude do próprio Cristo, né? Logo ali, a postura dos seguidores de Cristo deve ser o quê? Copiar o exemplo dele, né? Então, a gente se mistura. Qual é o exemplo de Cristo? A gente se mistura, né? Sem, contudo, a gente se contaminar com os pecados da raça humana, né? Quando a gente frequenta festa, comendo, construindo pontes relacionais com aqueles que ele pregava o evangelho, a gente não vê Cristo se misturando ali com eles, né? Então esse é o nosso exemplo. A gente, às vezes, para levar a palavra, a gente vai ter que comer com o fariseu, né? Com o publicano, com o pecador, mas a gente não vai se deixar contaminar por aquilo, nem vai mudar a mensagem ou a palavra para, né, poder trazê-lo para Cristo. Até porque quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo, né? Não há nada que você possa fazer que vá convencer alguém da verdade, né? Quem vai convencer o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Você é só um instrumento, né? Você é só um instrumento. Amém, irmãos? Então esse foi aí o questionário 2, o questionário do capítulo 2, né? Que fala, o capítulo 2 fala desculpa, irmãos, fala sobre liturgia, adoração e o Novo Testamento. Irmãos, eu tô fazendo assim porque foi pedido que fosse feito dessa forma, né? E o livro é bem fininho, então dá para você estudar ele, né? Ler e estudar ele rapidinho, ele é bem didático, né? Então a gente assim termina aqui o questionário. Amém, irmãos?